Segundo livro de Reis, capítulo 4, vai nos relatar a multiplicação do azeite. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas, suplicou Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé, a Deus. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu indagou-lhe: Que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias, ou seja, vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois, entra em tua casa, fecha a porta por trás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos estes vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: Traze mais vasilhas. Ao que ele replicou: Não há mais vasilha nenhuma, não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu ao encontro e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: Pois agora vai, vende este óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da renda. Glória a Deus por isso. Aleluia. O texto dessa passagem está nos dizendo, para mim e para você, qual a importância de nós confiarmos no Senhor. Porque o Senhor tudo Ele pode, tudo Ele faz no momento certo, na hora certa, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Você não passa por uma dificuldade, você não passa por uma bênção se Ele não permitir. Tudo é uma questão de aprendizado. E nós vimos no relato aqui nesse texto, essa passagem aqui, que o marido, o esposo dessa mulher, ela servia aos profetas. Mas só que ele tinha falecido, ele tinha morrido. Ele devia uma dívida. Ele tinha uma dívida a ser quitada, a ser paga. E você pode ver no verso 1 o diálogo entre ela com Eliseu, que ela fala: Teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Deus. Ele tinha um zelo, ele tinha um carinho especial por Deus. Ele era obediente, ele era servo de Deus. E um credor ia buscar os seus filhos para quitar a dívida. Porque a lei permitia isso. Se você não pagasse a dívida, a lei permitia que esse credor fosse até a casa do devedor e pegasse os seus filhos como forma de pagamento. Lá atrás, no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, que fala sobre o ano da remissão das dívidas, da dívida, que era uma lei da época, e fala que no final de cada 7 anos as dívidas deverão ser canceladas. Eis como deverás proceder: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá o pagamento do seu próximo, nem de seu parente, porquanto terá sido proclamada
a remissão em honra a Yahvé, em honra a Deus. Então essa dívida estava chegando no final dela, no final desses 7 anos, essa dívida estava chegando para ser quitada. E esse credor, esse homem, ele se antecipou para poder cobrar aquilo que era dele por direito, porque já estava findando esses 7 anos, já estava já ao ponto de terminar para que ele possa perdoar a dívida. Aí nenhum dos seus filhos, dos filhos daquela viúva, poderia ser levado pelo credor, pelo aquele homem. Então ela já estava no final. Mas ele, antes de vencer o prazo, ele foi lá, estava indo lá para poder cobrar aquilo que era dele por direito. Aí ela foi até Eliseu falou: o que eu posso fazer por ti? O que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Nada, a não ser uma vasilha de azeite. E realmente, de fato, ela não tinha nada dentro de casa. Ela só tinha aquela vasilha de azeite. Aí o homem de Deus, Eliseu, fala assim: então você vai, volta e pede aos seus vizinhos vasilhas, vasos, ânforas emprestado. Leva para a tua casa, fecha a porta. Fecha a porta. E o que brotar, você vai encher esses vasos de azeite. Assim ela foi e fez. Trancou a porta, entrou em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles traziam. Cada vez mais vasilhas que eles traziam, mais vasilhas eram cheias de azeite. Cada vez mais era cheio de azeite. Você pode notar que houve algo sobrenatural de Deus ali. Houve um milagre de Deus. Porque no Salmo 37, 25, vai dizer que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar ao pão. O marido dessa viúva, ele era justo, temente a Deus, cumpria as leis e as ordens, as ordenanças de Deus, aquilo que era imposto para ele. Então ele nunca foi desamparado. E você acha que Deus ia deixar a sua descendência mendigar pão? Olha o sobrenatural de Deus que aconteceu com essa viúva. Ele não deixou a sua descendência mendigar o pão. O profeta foi até lá, Eliseu foi até lá e fez algo de sobrenatural de Deus para aquela viúva. Aí você viu algo sobrenatural de Deus acontecendo. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem, além de algo sobrenatural que aconteceu com essa viúva, o que mais me chama a atenção nessa passagem foi o fato desse profeta Eliseu, falar com ela para ir até a sua vizinhança, buscar vasilhas emprestadas, buscar ânforas, buscar vasos emprestados, para que ela possa, para que o milagre acontecer na vida dela, ela possa ter mais vasos. O milagre era o azeite se multiplicar, como foi multiplicado. Mas para você multiplicar e receber o sobrenatural de Deus, você tem que ter vasilhas sobressalentes de sua vida. E ele falou assim: vai, pede a sua vizinhança, pede aos teus vizinhos, no verso 3, vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos, ânforas vazias, tantas quanto puder recolher. E você pode notar aí uma coisa que talvez hoje em dia, nos dias de hoje, nós não conseguimos fazer isso. Porque como é que está a sua relação com o seu vizinho? Como que está a sua relação com o próximo? Se o homem de Deus profetizar na sua vida, para você ir até as suas vizinhas, sua vizinhança, pedir
vasilhas emprestadas para que o seu azeite se multiplique, para que o algo sobrenatural aconteça na sua vida. Se Ele mandar você ir até lá, será que a sua vizinhança vai te emprestar? Será que a sua vizinhança vai estar pronto, de prontidão, para poder te ajudar? Como é que está a sua relação com a sua vizinha, com o seu vizinho? Que no livro de Provérbios fala que mais vale um vizinho perto do que um irmão longe, do que um parente longe. Como está a sua vida? O que as pessoas falam e pensam de você? Qual é o testemunho que você está dando para a sua vizinhança? Será que elas estão prontas para poder te ajudar? Ou você está dando um mau testemunho perante a sua vizinhança e não vai ser bem recebido, não vai ser bem acolhido? O que você vai fazer? Porque para algo sobrenatural acontecer, igual aconteceu aqui nessa passagem do segundo livro de Reis, a multiplicação do azeite, essa mulher, essa viúva, ela estava em conformidade com seus vizinhos, ela estava, ela era bem vista entre seus vizinhos, ao ponto de todos eles emprestar vasos para ela. Aí o sobrenatural de Deus começou a acontecer na vida dela. Aí algo diferente aconteceu na vida dela. Porque ele falou assim, tranca a porta, entre em tua casa, fecha a porta por trás de ti, teus filhos, e derrama do azeite puro, olha só, um azeite puro, que ia brotar, que ia jorrar ali. Derrama do azeite puro, que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Então o sobrenatural de Deus começou a acontecer ali. Começou a acontecer na vida daquela mulher, ao ponto de jorrar mais e mais azeite naquela casa. Meus amados irmãos, o milagre não depende só de você, não depende só de Deus. Tem que haver um todo ali, tem que haver ali algo sobrenatural de Deus acontecendo. Porque você viu nessa passagem aqui algo sobrenatural de Deus acontecendo na vida dessa viúva. Olha, os filhos iam ser levados em cativo como escravos. Deus não deixa, não desampara o justo, nem a sua descendência, não deixa mendigar o pão. Se você é justo, se você está caminhando, se você está fazendo aquilo que lhe é ordenado, se você está na posição que Deus quer que você esteja, você pode ver dificuldade que for, que Deus sempre vai te dar um escape. E a sua descendência não vai mendigar o pão, mesmo que você venha a faltar, mesmo que você venha, que Deus te chame, que você venha a falecer, a sua descendência não vai mendigar o pão. Porque você viu aqui que ele era discípulo dos profetas. Ele era uma pessoa que estava ali fazendo as ordens e as vontades de Deus ali. Mas só que ele faleceu. Chegou a hora dele, assim como a minha e a sua vai chegar. E aí? O que você vai fazer? Quando Jesus te chamar, se você estiver na posição que o Senhor quer que você esteja, você pode ficar despreocupado que a sua descendência não vai mendigar o pão. Deus não deixa. Deus ampara. Deus, ele envia providências. As providências divinas chegam na sua vida. E ele envia providência. Então, se você tem um bom relacionamento com a sua vizinhança, tem um bom relacionamento com Deus, está ali fazendo as vontades do Senhor, cumprindo o que lhe é ordenado,
Meu irmão, vai descansar. Não precisa você ficar eufórico, não precisa você se turbar o seu coração, não precisa você entrar em desespero nenhum, apenas confie no Senhor, confie porque Ele vai usar os seus profetas aqui na terra para te abençoar. Basta você crer no que está sendo falado e dito, profetizado para a sua vida. Porque assim como essa viúva foi profetizado na vida dela, para que ela pudesse ir até a sua vizinhança, buscar vasos, mais vasos, para que a sua bênção se multiplicasse na sua casa, assim vai acontecer na sua vida. Agora, se você não tem um bom relacionamento com a sua vizinhança, não vai ser possível, é impossível, né, da sua bênção se multiplicar. É impossível, porque tudo, irmãos, tudo se engloba, tudo, né, tem um propósito. Você viu aqui que o propósito aqui era o azeite se multiplicar, mas ela não tinha vasilha na sua casa. Para que ela pudesse encher mais e mais desse azeite puro, desse azeite sobrenatural. Você já imaginou bem se o profeta falar com você, olha, vai lá na sua vizinhança e pede lá na sua vizinhança, lá, vasilha emprestada, para que a bênção do Senhor possa derramar grandiosamente na sua vida. Aí você está brigado com a sua vizinha, você não conversa com a sua vizinha, você tem um mau testemunho com a sua vizinha, você vive brigando, as pessoas vivem falando só, aquela mulher, aquele homem, não é de Deus. Porque olha a brigaiada que é naquela casa, olha a confusão que é naquela casa. Então, se você está nesse meio termo, faça de tudo para poder sair dele. Faça de tudo para você ter um bom testemunho na sua vizinhança. Porque, caso contrário, dificilmente uma bênção vai chegar na sua casa, na sua tenda. Dificilmente. Pode até chegar pelas misericórdias do Senhor, mas não vai chegar do jeito que ela tem que ser chegada, do jeito que o Senhor tem para a sua vida. Porque o bom relacionamento de você e as pessoas é o que vai gerar o seu milagre. Porque às vezes você está à procura de um emprego, às vezes você está necessitado, você se encontra numa situação difícil de desemprego, alguns nós viemos passando por esses anos e vamos passar por muito mais ainda, porque Jesus falou que na vida nós teremos lutas e provações. Talvez a sua provação não chegou, a sua luta não chegou, mas uma hora ela vai chegar. Aí você vai ter que depender dos outros, meu querido. E como que vai estar a sua vida diante dos outros? Qual o testemunho que você vai estar passando para os outros? Será que vai falar assim, olha, vamos chamar fulano, porque fulano, vamos dar um emprego fulano, fulano é bom, fulano é homem de Deus, fulano é temente a Deus? Ou será que o seu testemunho vai ser, não, fulano, não chama fulano não, que aqui não tem vaga para ele, aqui não tem lugar para ele? Porque tudo, meu amigo, tudo é testificado por Deus, tudo, nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E qual é a sua testemunha? O que as pessoas vão falar de você? Muitas das vezes, o inimigo vai falar mal de você. Porque luz e trevas não combinam. Então o inimigo vai usar pessoas para te caluniar, vai usar pessoas para te difamar. Muitas das vezes ele vai fazer isso. Mas Deus testifica a seu favor. Deus, ele usa homens e mulheres de Deus para testemunhar a seu favor. Porque o mal, o bem está sempre acima do mal. Sempre acima. Muitas pessoas preferem acreditar no mal, preferem acreditar, né, nas fofocas, preferem acreditar aquelas pessoas que têm uma língua, né, afiada, do que acreditar numa pessoa, no homem de Deus. Porque eles são operários do inimigo. Você tem que entender isso. Você tem que entender que assim como as pessoas do bem
são operários do Senhor para fazer o bem, e existem pessoas do mal que são operárias para fazer o mal. Porque isso aí é constantemente, isso aí é o dia a dia. Mas Deus, ele sempre testifica a favor dos seus servos. Ele sempre tem um bom testemunho a favor dos seus servos. Você já pensou, já analisou, se essa mulher aqui, se o marido dela não fosse servo de Deus, e se Deus não entrasse com providência, né? Se ele não fosse justo, igual está escrito a palavra do Senhor, que o justo não é desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão, Salmo 37, né? No 25, verso 25. Se ele não tivesse essas qualidades, certamente esses filhos dele e dela, essa viúva, teriam sido levados como escravos. E essa viúva teria passado uma dificuldade tão grande em sua vida que talvez viesse até a falecer passando fome. Mas Deus entrou com providência na vida dela. Assim Deus entra com providência na sua vida. E Deus vai entrar com providência na sua vida. Basta você acreditar, basta você crer. Basta você estar diante do Senhor, basta você estar fazendo a vontade de Deus. E esquece do resto, esquece. Não se preocupe. Jesus falou assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está se englobando esse texto aqui, olha. Está se englobando no que o marido dessa esposa fazia. Olha, certo dia a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu, dizendo, teu servo, meu marido morreu. Olha o que o marido dessa mulher fazia. Ele era servo de Deus, ele buscava as coisas de Deus e a sua justiça. Então, se você buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Não se preocupe com isso, não. Porque essas coisas, elas são acrescentadas em suas vidas. Por quê? Porque você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Agora você analisa comigo. Esse azeite puro da época, ele deveria valer bastante dinheiro naquela época, porque era um azeite puro. E para você buscar uma pureza em um azeite, uma refinaria tão grande, ele gera ali uma certa quantia. Ele é mais caro do que os outros azeites. Você pode ir no mercado e ver que há vários tipos de qualidade de azeite e vários tipos de preços também. Quanto mais refinado, mais caro ele é. Quanto mais puro, mais caro ele é. Menos química, menos mistura. Eliseu vai falar aqui, olha, no verso 4. Depois entra na sua casa, fecha a porta por trás de ti e teus filhos, derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos. Olha que maravilha. Deus não dá qualquer coisa para os seus servos, não. Ele dá aquilo que é puro, aquilo que é valioso. Ele coloca em suas mãos aquilo que você possa usufruir da bondade, da pureza de Deus. Daquilo que brotar do Senhor. Algo sobrenatural. Algo que vai valer muito mais do que aquilo que você possa imaginar. Muito mais do que aquilo que você imagina que é. Porque às vezes você tem uma riqueza tão grande em suas mãos que você não sabe o tamanho do valor que é. E por essa mulher acreditar em algo sobrenatural, acreditar nas palavras do profeta, o algo sobrenatural aconteceu em sua vida. Aí ela não conseguiu mais vasos. Olha, no verso 7 ele fala assim, em seguida ela saiu e contou tudo o que passara ao homem de Deus. Ela foi testificar ainda, ela testificou da sua vitória, testificou ali da sua bênção que ela recebeu. Porque tudo que você recebe de Deus, tudo que você recebe dele, e você não testifica, o testificar, o testemunhar, o contar a sua bênção,
é para engrandecer mais ainda a Deus. Não para você se engrandecer, para você engrandecer a Deus. Então, tudo que você faz e você testifica de Deus, é para engrandecer a Deus, para engrandecer o seu nome. É uma prova que Ele trabalha e que Ele faz na sua vida. Nunca deixe de contar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Nunca deixe. Porque isso prova que Deus trabalha nos dias de hoje, que Deus faz, Ele age nos dias de hoje. Aí o profeta vai falar assim, olha, pois agora vai, vende esse óleo puro, esse azeite puro, paga todas as suas dívidas e vai viver em paz, você e teus filhos. Olha que maravilha. Agora ela pagou a sua dívida, ela testemunhou o que Deus fez, o milagre que Deus fez na sua vida, pagou a sua dívida e foi viver do resto, do que sobrou. Que eu creio que foi muita coisa, por ser um azeite puro, diretamente do céu, uma bênção de Deus. Assim vai acontecer na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas. E quando isso acontecer, quando Deus liberar a sua bênção pura dos céus, pura, sem mancha, sem nada, pura, sem mistura nenhuma, valiosa, aquela bênção valiosa, quando Deus derramar essa bênção valiosa na sua vida, na minha vida, testifique, vá testemunhar aquilo que Deus fez, para poder fortalecer a fé de muitas pessoas que precisam receber bênção, mas que muitas vezes está desacreditado. Muitas vezes está desacreditado na igreja, muitas vezes está desacreditado nos líderes, no que é falado, no que é proclamado, muitas vezes está desacreditado no Evangelho. Então você vá testemunhar a sua bênção, a sua vitória, para fortalecer a fé daquele irmão, daquela pessoa que está um pouco abalada. E depois, desfrute do resto que sobrar. Desfrute. Porque se Deus está te abençoando, é porque você merece. É para você desfrutar da sua bênção. Que quando essa hora chegar, porque ela vai chegar na sua vida, quando essa hora chegar, aproveite o máximo, mas sempre fazendo o bem. Sempre fazendo o bem, nunca fazendo o mal. Porque cada vez que você faz o mal, que você planta o mal, você vai colher o mal. E todas as vezes que você fizer o bem, você vai colher o bem. Tire esse exemplo dessa viúva de uma situação que ela estava, uma situação de extrema miséria, uma situação onde seus filhos iam ser escravos. Tire como exemplo para a sua vida. Ela estava numa situação difícil. Às vezes você se encontra em uma situação difícil, uma situação onde você não tem nada em casa para poder comer, nada em casa para dar aos seus filhos, uma situação tão difícil, numa prova, numa luta tão difícil, mas que Deus ele pode reverter esse quadro. Deus pode enviar pessoas de onde você menos espera para te abençoar. Basta você confiar em Deus. Basta você confiar que algo sobrenatural de Deus aconteça na sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma busca incessante. Você tem que perseverar cada vez mais. Você tem que estar buscando cada vez mais ao Senhor. Porque se você não buscar o Senhor, de nada vale. Porque receber bênção, todo mundo quer receber bênção. Todo mundo quer. Mas você ir lá buscar o abençoador, ninguém quer. São poucos que vai. Para falar que ninguém quer, né? São poucos que vai. São poucos que estão ali de prontidão a pagar o preço. Pagaram um preço para poder receber. Porque nada, meu irmão, nada de graça, nada vem de graça. Tudo tem um preço, tudo tem um preço. Às vezes você deixa de ir na igreja e aquele dia que você não vai, aquele dia que você não foi, é o dia da sua bênção. Às vezes você quer ficar no seu comodismo, em casa vendo a televisão, vendo um filme, ou em casa sem fazer nada,
Deixe de ir na igreja, deixe de buscar a sua bênção. Às vezes aquele dia é o dia da sua bênção. Às vezes aquele culto de ensino que você não vai, a sua bênção está lá. A consagração que você não vai, o círculo de oração que você não vai, a sua bênção está lá. E você não vai receber ela. Porque você está tão acomodado que você não vai ir, você não vai deixar de ir, você vai deixar de ir. Você vai ficar em casa. E isso, meu irmão, isso acontece diariamente, irmão, diariamente. Diariamente isso vem acontecendo. Aí as pessoas falam assim, olha, mas eu vou e nada acontece. Eu estou indo e nada acontece. Eu devolvo meu dízimo e nada acontece. Eu oferto à igreja e nada acontece. Porque você está fazendo da maneira errada. Não é o que você faz, é como você faz. Ir por ir, não vá, fique em casa. Mas poder ir para receber, poder ir para fazer a diferença, aí você está fazendo da maneira correta. É como você faz, não é o que você faz. Tem pessoas que passaram a vida toda indo na igreja, mas não vai receber, não vai ser abençoado. Porque acha que ser cristão é somente ir na igreja. Não é somente ir na igreja. O verdadeiro cristão é fora da igreja. Para você mostrar que você é cristão, que você é crente, para o seu dirigente, para o seu pastor, é fácil demais, velho. Isso é muito fácil. E para as pessoas lá de fora? E para a sua vizinhança? E para o seu testemunho? Como é que fica? Você está fazendo da maneira correta? Você está procedendo da maneira correta? Para que Deus possa te abençoar, você tem que dar um bom testemunho fora da igreja. Olha essa mulher. O profeta Eliseu falou com ela, senhora, vai e pede às suas vizinhas, seus vizinhos, vasos emprestados. Você pode reparar e notar aí que não foi dentro do templo da igreja, foi fora. Então não era o que ela estava fazendo, era como ela fez. É o que ela fez. Do lado de fora, ela tinha um bom testemunho, ao ponto de todos eles emprestarem vasilhas para que ela pudesse encher de azeite, pagar a sua dívida e viver com o resto. Porque é assim que Deus faz. É na simplicidade que Deus age. Às vezes você está querendo demais algo de Deus, mas está querendo fazer algo, querendo dar uma ajudinha para Deus. Não é dessa forma, não funciona dessa forma. Deus não precisa de ajudinha sua nem minha, não precisa. Ele precisa apenas que você seja fiel a Ele, para que Ele possa cumprir, para que Ele possa derramar suas bênçãos em sua vida. Que você possa estar sempre na presença de Deus, para que Deus, na hora certa, no momento certo, Ele venha te usar, ou seja, para receber a sua bênção, ou seja, para abençoar outras pessoas. Porque é assim que funciona, é assim que é feito, até nos dias de hoje. E muitas das vezes nós complicamos tudo, achamos que fazemos certo, na verdade nós não estamos fazendo certo. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais e encher cada vez mais a sua botija de azeite, para que você possa usufruir desse azeite derramado do céu, desse azeite puro, valioso, que é derramado dos céus. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, que Deus abençoe o seu lar, a sua caminhada, o seu ministério. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, o seu like aí, compartilhe ele. Vamos fazer chegar essa palavra simples e objetiva, esse ensinamento simples ao qual está aqui no segundo livro de Reis, que o profeta Eliseu fez esse milagre através de Deus, usou ele para fazer esse milagre. Vamos fazer chegar esse vídeo a mais pessoas que precisam, que está precisando nessa hora ouvir uma palavra de conforto, de ânimo. Vamos fazer chegar até essa pessoa. Compartilhe esse vídeo. E que Deus possa abençoar você cada vez mais na sua vida, na sua caminhada. Deus te abençoe esses dias de hoje.